Então você viu aqui alguns prints que eu mostrei até a empresa ser aberta e agora você sabe o nome da pessoa de quem eu me refiro. Então agora eu vou começar a chamar ele pelo nome, tá? Para não ficar falando estelionatário aqui o tempo todo também, porque também cansa. Mas enfim, eles tinham a empresa aberta, estavam trabalhando, a partir dali eu mudei os invoices, né, e aquele work report, coloquei o nome da empresa deles mesmo, tudo direitinho. Não tinha ainda empresa aberta, porque lembra que a pessoa lá que abriu a empresa foi e falou que tinha que esperar os 120 dias até o IRS dar a resposta, para enfim emitir o CNPJ deles, para daí a gente conseguir abrir a conta no banco e poder fazer o controle financeiro de uma empresa decente do jeito que tem que ser. Beleza. Nesse meio tempo, eles continuavam fazendo vários trabalhos e já tinham vários clientes e muitas pessoas indicavam clientes para eles. Inclusive, o amigo número 1 indicava clientes para eles e eles foram fazendo vários serviços, né? Eles tinham 2 clientes que eram os clientes principais. Eu vou nomear aqui, né, sem dar nome para eles, mas eu vou nomear aqui cliente 1, cliente 2. As 2 empresas faziam exatamente o mesmo tipo de trabalho, inclusive uma que indicou eles para outra empresa, né? Eles começaram com uma, essa uma indicou para outra e seguiram lá. O que eles faziam? Essa empresa corta pedras, pedra de fazer muro, pedra de enfeite para jardinagem, enfim, pedra grande, pedra pequena, aqueles blocos que parecem paralelepípedo para colocar no chão. E é uma coisa que tem alta rotatividade, são muitas máquinas, é equipamento muito pesado, tem máquinas italianas lá, se eu não me engano, tem máquina brasileira também, então assim, é um equipamento muito pesado e que dá muita manutenção, porque é picar pedra o tempo todo, o dia inteiro, então ela tem que ir cortando a pedra e tem que ir jogando água ali, às vezes desregulava uma coisinha aqui, outra coisinha ali e tal, e eles tinham que resolver. Tinha componente eletrônico também, que o meu marido não mexe, ele não entende disso, de elétrica ele entende um tanto, mas ele é mecânico, ele é técnico de manutenção mecânica, não elétrica, não eletrônica, tá? Ele entende de hidráulica, de pneumática, ele é caldeireiro, ele é ajustador mecânico, ele tudo referente à mecânica, ele sabe tudo. O que você der para ele fazer, ele faz. Se der um avião para ele, pode ter certeza que ele vai consertar. Não tô exagerando, é sério mesmo. Mas a parte mecânica, tá? E alguma coisa da parte elétrica, eletrônica não. E o outro menos ainda, né? O outro é soldador, Então, vamos fazer uma comparação básica aqui? Digamos que você vai construir uma casa. Acho que todo mundo já passou pela experiência de construir uma casa ou de fazer uma obra de reforma, ampliar uma casa, enfim. Aí você tem o pedreiro, você tem o auxiliar de pedreiro, você tem o engenheiro e você tem o responsável pela obra e você tem o arquiteto, né? Digamos. Vamos resumir a 3 pessoas. O auxiliar de pedreiro, o pedreiro e o engenheiro, tá bom? A pessoa que fez o projeto, que fez tudo. Beleza. O meu marido é como se fosse um engenheiro, tá? Ele é como se fosse engenheiro. Só que ele começou como auxiliar. Então, ele sabe o serviço de auxiliar, ele sabe o serviço de pedreiro e ele sabe o serviço de engenheiro. O Ricardo é o auxiliar e aprende algumas coisas de como ser pedreiro, tá? Jamais ele tem entendimento de engenheiro. E aí você pode estar pensando assim, tá querendo diminuir ele. Não. Tá com raiva dele. Não. É fato. É fato e ponto. Não acabei de falar que meu marido não entende de eletrônica? Eu não vou ficar puxando o saco dele para aquilo que eu sei que não é verdade. Mas também eu vou enaltecer aquilo que eu sei que é. Do outro, a mesma coisa. Segundo o meu marido, ele é um excelente soldador. Ele faz a solda muito bem feita. E ele também é muito bom fabricador. Mas de projeto ele não entende zica nenhuma, de engenharia ele não entende zica nenhuma. E eu vou te provar já já, você vai entender o porquê. Muito bem. Tinham esses 2 clientes, eles tinham que atender, então o cliente número 1, que era o cliente maior, o cliente número 2, que era o segundo maior, digamos assim, e eles tinham essas manutenções recorrentes que eles tinham que fazer lá o tempo todo. Então, assim, todo mês eles iam lá pelo menos 2, 3 vezes, às vezes tinha serviço que durava 3, 4 dias, às vezes era serviço que durava meio dia, mas eles sempre estavam lá, sempre estavam atendendo esse cliente. Para isso, eles tinham que fabricar algumas peças, fazer a usinagem de algumas peças no torno. Isso o Ricardo aprendeu a fazer também aqui, ele não sabia fazer, ele aprendeu, então isso é uma coisa que eu tenho que falar dele, porque ele não sabe fazer, ele mete a cara e ele aprende, mas é coisa que é limitada, não é coisa que exige muito neurônio, tá? Qualquer um que começa a mexer ali vai aprendendo e faz. Enfim,
Eles precisavam disso, eles já tinham o torno deles, só que o torno para fazer a instalação não é igual um liquidificador que você põe na tomada e funciona. É um equipamento muito grande, é um equipamento que precisa de um espaço grande para você trabalhar com ele e é trifásico, então você não é em qualquer lugar que é trifásico a instalação elétrica. E eles não tinham o lugar deles ainda, não tinham o espaço deles. Então, o americano, lembra que eu falei do americano que eles trabalhavam lá e tal? Começou a chamar eles para trabalhar lá de novo. Ah, estragou aqui meu torno, arruma para mim. Ah, estragou a máquina de solda, arruma para mim. Ah, estragou não sei o quê. E eles iam lá. Então, ele de ex-patrão passou a ser cliente também, certo? O americano. Eles foram lá, fizeram o serviço que tinha que fazer. E aí pediram para ele assim, olha, a gente já tem o nosso torno, tá? Mas a gente não pode usar, tá lá no shopping de uma pessoa lá que a gente deixou, no espaço. E aí a gente queria usar o seu para fazer. Então, já que nós estamos fazendo o serviço para você, vamos negociar. A gente vem aqui, trabalha para você, né? Você é o nosso cliente, a gente presta serviço para você, só que também a gente precisa de peças, de material, a gente precisa comprar metal, a gente precisa usinar essas peças, e aí a gente faria aqui na sua empresa com o seu material e nos seus equipamentos, e aí a gente desconta, você faz um valor X, né? Cobra aí o metal por quilo, por medida, enfim. E o tempo que a gente vai gastar aqui, usar o seu torno, luz, tal, enfim, e aí a gente desconta no que nós vamos cobrar de você do serviço que a gente faz, ok? Ok, uma mão lava a outra. E foram fazendo. E eu fui falando, cadê a nota? Quanto que é? Quanto que vocês vão cobrar? Quanto que ele vai cobrar? E não tinha nada, e ninguém anotava nada. E lá na empresa do americano, eu vou depois, talvez, colocar algumas fotos aqui, mas vocês já viram coisas suficientes, dá para entender como que funciona. Ele anotava algumas coisas em cima de um metal, em cima de um papelão, anotava na mesa, anotava na parede. Então não tinha um controle, nem como aquela conta de boteco do Ricardo, não tinha esse controle para ele saber o que estava entrando, o que estava saindo. Era uma bagunça, só um caos total. E aí eu falei, eu preciso que vocês me digam isso, porque eu preciso colocar na planilha, eu preciso saber quanto que vocês vão gastar, ou se vocês vão receber, enfim, eu preciso disso. Não tinha nada. E em contrapartida, junto a isso, tinha o salário deles, a última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro, que eles tinham trabalhado e não tinham recebido do americano, porque lembra que é normal atrasar salário e nunca pagar. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, acertem isso, e aí depois que vocês fizerem esse acerto, por favor, passem a anotar, porque a gente tem empresa aberta, tem invoice, não sei o que, tarará. Não, vamos fazer esse acerto. Beleza. Fui, peguei, o Wagner tinha tudo anotado ali, o meu marido tinha tudo anotado daquele jeito que eu mostrei para vocês. Então, data, o que pegou, medida, peso, quantidade, tudo isso ele tinha anotado, ele me deu. Falou lá, o americano vai cobrar X por hora, beleza? Por hora não, desculpa, X por peso. Aí, peguei, fiz a soma ali, tudo, ó, deu isso aqui. Mostrei pra ele, é isso, então tá. Fui fazer um invoice. Ele falou, não precisa de invoice. Não precisa de invoice porque é acerto entre a gente. Fechou? Abri o Word aqui e fiz no Word. Esse aqui é o acerto de contas que foi feito entre o Wagner, o Ricardo e a empresa que eles trabalhavam lá do americano. Então aqui, ó, tá o nome da empresa, né? E OPT significa Optimus, que seria a empresa do Wagner e do Ricardo. Então, os serviços que eles usaram, materiais que eles compraram da empresa do americano. Então, aqui, onde está arriscado, seria o nome dos clientes deles, né? Só para ficar mais bem separadinho e tal. E aqui os valores, ó. Aqui foi feito coisas que foram feitas, né? Coupler bucha, H-Link, Coupler, Thumbs, ó, tá vendo? Bolacha, esteira transportadora menor, placa de desgaste da serra, pino, bolacha e tal. Aqui toda a descrição dos materiais, né? Ó, cantoneira, tesoura do caminhão, tal, placa, tesoura, tarará, e aqui o valor total. Então, eles deviam para o americano R$ 4.496,87. Aí, aqui seria os serviços que eles prestaram para o americano, ou seja, o que o americano devia para eles, tá? Então, ó, manutenção de cilindro hidráulico, reparo da roda dentada da esteira. Lembra que eu falei que eles iam lá fazer serviço para eles que os funcionários dele não sabiam fazer? Então, eles faziam isso aqui, ó, era a manutenção, tá? Aí deu 18 horas de trabalho, vezes 140 horas, que é o que eles cobraram, 2.520. Aí o pagamento do Wagner, que estava atrasado desde dezembro de 2021, era 850, do Ricardo era 1.265. Já descontado os 235 que foi pego em material particular. Isso aqui eu duvido, né? Mas ok.
E aqui, resumo das horas trabalhadas, de um, de outro, total, a dívida, o que eles tinham de crédito e o saldo esse aqui, né? Então, o saldo é que eles ainda deveriam receber esse valor. Isso aqui é, de novo, lá do americano que devia para eles, o americano que era chefe deles e passou a ser cliente, e aí eles estavam trabalhando tudo junto lá, foi só um acerto de contas, então não é um invoice, não é nada disso. E aqui tá o comprovante que eu mandei, né, pro meu marido, pro Wagner, tá? Tirei aqui o nome porque eu coloquei o nome da empresa de anexo, né? Então, ó, foi aqui o e-mail que eu enviei, né, para ele no dia 12 de julho de 2022. Então, nessa data é que foi feito esse acerto. Então, veja, 7 meses de atraso, né, de salário atrasado e mais as coisas que eles estavam fazendo ali. Só que nesse meio tempo, todas essas coisas que estavam acontecendo foram acontecendo cada vez mais. Tudo aquilo que eu falei que eu ficava ali, ó, com a pulguinha atrás da orelha, foi ficando cada vez mais. Inclusive, teve uma situação. Eu não vou poder falar tudo, assim, né, todas as situações que aconteceram, que eu fiquei desconfiado, ou que eu peguei algum erro, que eu peguei alguma cagadinha, enfim, porque senão isso aqui viraria um seriado com trocentas temporadas. Mas eu preciso detalhar porque são coisas que são importantes ou relevantes. Então não vai tudo, mas vai o que é mais importante, mais relevante, pode ter certeza. Enfim, dia 18 de junho, eles compraram um torno. Esse torno é um equipamento que ele é grande, não dá para trazer numa van, num carro, precisa de uma carretinha ou de um caminhão. E aí eles não tinham como buscar, né? Que no carro deles na Sequoia não cabia. E estava numa cidade que ficava mais ou menos 1 hora e meia de distância daqui. Eles estavam fazendo o serviço para um outro cliente deles, que na verdade foi o Ricardo que trouxe, porque era cliente dele antes. E aí esse cara tem caminhão e ele negociou com ele lá do cara ir buscar. Beleza. Wagner chegou em casa na sexta-feira, né? E aí falou para mim assim, o cara vai buscar o torno amanhã. Falei, ótimo, quanto que ele vai cobrar, né? Porque já tinha pago lá quase $2.000 nesse torno. Falou, vai cobrar $800. Falei, é o quê? Vocês pagaram 1.800 no torno e vai pagar 800 no frete? Falei, mas não é tão caro assim um frete, né? Tudo bem que é longe e tal, mas poxa. Daí ele falou, não, mas o cara é cliente nosso lá, amigo do Ricardo, não sei o que. Falou, amigo do Ricardo, eu já, né? Aquela pulguinha ali já coça mais do que nunca. Aí eu falei, tá, mas o cara vai buscar e vai trazer, vai deixar onde? Ele falou, não, a gente vai lá. Falei, então você vai junto? Sim, a gente vai junto para ajudar a carregar. Falei, então vocês vão pagar $800, vocês ainda vão junto para ajudar a carregar? Daí eu falei, não, para tudo. Falei, cadê o site lá do negócio do torno que vocês compraram? Eu quero as medidas desse torno e o peso. Aí me deu as medidas do torno, me deu o peso dele, tudo direitinho. Entrei no site Uhaul, que é uma empresa que tem aqui, que você aluga o carro deles, o caminhão deles, e você pega o carro, você dirige até lá e busca o que você quiser, você paga geralmente $19,29 o aluguel, e mais $1 lá que seja por milha que você percorre, né? Então, esse aluguel ia dar mais ou menos uns $150, $250 no máximo, ida e volta, com seguro, para caso aconteça algum acidente, você não ter que pagar nada do carro, tal. Enfim, é bem bacana o negócio, já usei bastante esse serviço. E se fosse para alugar a carretinha deles, que é só a carretinha, você vai lá, engata no seu carro e você usa. Aí é valor fixo, R$19,95, independente da quantidade de milha que você vai usar. Aí eu fui medir e falei, cabe na carretinha. Daí eu fui, chamei o Wagner, falei, olha aqui, ó. Ele tava saindo do banho, falei, olha aqui, ó. Vocês vão pagar $800 no negócio, sendo que aqui no Hall dá pra pagar R$19,95. Vocês estão começando um negócio agora, vocês estão juntando dinheiro para comprar mais ferramentas e materiais, tudo. Vocês não tem que ficar gastando $780 a mais num negócio só porque é amigo do Ricardo. Por favor. Aí o Wagner ficou indignado, porque ele não tinha nem noção disso, porque era o Ricardo que fazia frente de todas as negociações, né? E aí ele foi, eu falei, liga pro Ricardo agora, vamos resolver isso. Ligou e eu do lado, já junto, assim, pra falar também. Ligou, colocou no Viva Voz e tal, e daí eu falei pra ele, Ricardo, é o seguinte, Wagner chegou aqui, me falou que amanhã vocês vão lá buscar o negócio, assim, tarará, só que eu acabei de ver aqui no Hall, R$19,95. Por favor. Enfim, sei que a gente conversou e para resumir, ele falava uma coisa, eu rebatia, ele falava, eu rebatia, falava, eu rebatia. Era eu e ele conversando e o Wagner junto comigo, também participando da conversa, mas não tava falando nada. Falou só o alô na hora que ligou. Quando o Ricardo não tinha mais argumento comigo, ele virou pro Wagner. Falou assim, poxa Wagner,
Mas eu já falei com o cara lá, já dei minha palavra pro cara, sabe que eu não gosto de dar a palavra pros outros e furar e não sei o que. Começou a meio que gritar com o Wagner. Aí eu olhei pra ele, o Wagner começou a baixar a cabeça, como se o pai dele estivesse gritando com ele. Eu virei pro Ricardo e falei pra ele, tá, seguinte, esquece. Falei, não foi o Wagner que pediu pra ver isso aqui, fui eu que pedi, eu que peguei, eu que fiz as contas e eu que falei. Falei, isso aqui pra mim é uma irresponsabilidade grande, vocês estão começando a empresa agora, vocês não têm que ficar gastando dinheiro com isso, mas ok, você já deu a sua palavra, então vai lá e faça. Só que aprendam, na próxima vez que vocês tiverem que fazer alguma coisa desse tipo, a pesquisar pelo menos antes, porque onde que se viu vocês gastarem $780 a mais, é quase o salário de uma semana de um de vocês, só para buscar, só porque o cara é teu amigo. Tá bom? Então esquece, aí ele começou a querer falar alguma outra coisa, eu cortei, falar pro Wagner, né? Tipo, querer brigar com o Wagner por conta disso. Falei, não foi o Wagner. Ou seja, entrei na frente pra tomar tiro pelo meu marido, entre aspas, né? Pra proteger, mas tipo, não concordei com aquilo. Desligamos o telefone e virei pro meu marido. Falei pra ele, amanhã, quando você for lá, você vai ficar de olho. Eu quero ver se ele vai pagar isso mesmo. Fique de olho em cima que eu quero ver se ele vai pagar o dinheiro pro cara, o valor que ele prometeu. Beleza. No dia seguinte foram lá, pegaram o torno, ele pagou, abasteceu $150 de combustível no caminhão e pagou 650 pro cara. Falei, você viu ele pagando? Ele falou, vi. Saiu 650, pagou lá tudo direitinho. Falei, bom, isso pra mim não quer dizer nada também, porque pode ser que o cara tinha algum negócio com ele e falou assim, ó, amanhã você busca lá, eu te pago aquilo que eu tô te devendo de tal negócio que a gente fez e mais o serviço de amanhã. Pode ser. Né? Mas eu já estava com essa desconfiança na minha cabeça. A sociedade deles já tinha começado no papel de fato há um mês, exatamente um mês, e eles estavam fazendo esses serviços, né, lá na empresa do americano, e as coisas estavam indo de um jeito que eu não estava gostando, e eu estava pegando cada vez coisinhas a mais e pegando ranço, mas eu não tinha nada concreto na minha mão como uma prova para dizer assim, olha aqui, ó, isso aqui tá tudo errado e vamos acabar com isso. Mas a intuição já gritava e eu falava pro meu marido, você tem certeza? Então eu comecei o tempo todo a falar para ele, abre o olho, fique esperto, não deixe ele tomar a frente, responda, negocie também, fique perto quando ele estiver negociando com o cliente, porque o meu marido, ele não gosta de gente, ele não gosta de falar com pessoas, ele não gosta de negociar, ele não gosta de... Se você ligar pra ele, ele não conhece teu telefone, ele simplesmente não atende. Eu falo, quem que é? Ele fala, não sei, por que você não atende? Eu não conheço o número, não vou atender. Ele é assim, ele não gosta de falar com pessoas. E nessa época ele não tinha entendido ainda que pra você ter um negócio desse tipo, você precisa falar com as pessoas. Então, como o Ricardo fazia frente, o Ricardo falava com todo mundo, ele deixava, ele confiava. E eu falei pra ele, fique de olho, fica de olho, fica em cima, ele tá fazendo um negócio que tá cobrando um valor por um serviço e vocês estão tomando prejuízo porque ele não tem noção do serviço que é, porque lembra que eu falei que ele não é mecânico, e aí você, quando vai ver o serviço, vê que é bem mais cabeludo do que imaginaram no começo, vocês estão perdendo dinheiro com isso, então fica em cima. Agora eu vou falar aqui de outras duas coisas relevantes que aconteceram também, que contribuíram, né, cada vez mais para eu ficar com aquela pulguinha ali atrás da orelha. Lembra que eu falei que a gente tinha o cliente 1, o cliente 2, que eram os clientes maiores, né, que eles eram recorrentes e tal. No cliente número 1, teve um dia que eles foram lá para fazer uma manutenção. Quando chegou, tipo, a máquina parava. Aí o gerente lá da produção ligava e falava assim, a máquina tal parou. O que é? Não sei, vem aqui ver. Eles chegavam lá e iam fazer a verificação e tudo direitinho. Às vezes era mecânica, às vezes não era. Quando era elétrica, dependendo do que fosse, o Wagner mexia. Se fosse alguma coisa que era um pouquinho mais difícil e ele não estava entendendo bem, ele ligava para um amigo do Brasil que trabalhou com ele na Caterpillar, que é técnico igual ele, só que da parte elétrica, eletrônica, e perguntava pro cara, mandava lá o esquema elétrico, tirava foto, vídeo e tal, mandava pra ele e falava assim, cara, essa máquina faz tal coisa, é assim, assim, assado, não sei o que, tal, será que você pode me ajudar? E o cara ajudava. Às vezes tinha como resolver, às vezes não tinha como resolver, mas enfim. E o Ricardo ficava, né, com o cotovelo dele no vivo de tanta dor, de tanto ciúme que tinha, porque ele não entendia bolhufas nenhuma. Mas beleza. O que dava pra resolver, resolvia, o que não, paciência. Chegou nessa empresa, verificou lá, ele olhou e falou, isso aqui é componente eletrônico, eu não sei mexer e não vou meter a mão. Tem que chamar a empresa especializada para fazer isso. Saiu dali e foi ver outra máquina na mesma empresa, que o cara tinha chamado para várias outras coisas, e nisso o Ricardo foi lá, meteu a mão
E ele chegava assim, eu não tenho nem como mostrar aqui, mas ele chegava no painel elétrico e arrancando tudo quanto é tipo de fio, arranca, aí depois começa a colocar de novo e começa a testar. E o Wagner, meu marido, ele é extremamente metódico. Às vezes ele me irrita de tanto metódico que ele é, mas lembra que eu falei? Ele nunca meteu a mão num negócio que ele não consertou. E tudo que ele consertou não precisou refazer o trabalho de novo porque ele fez bem feito. Sempre foi assim. Então, quando ele ia mexer com esses componentes eletrônicos, elétricos, tudo, o que ele sabia mexer, ele tirava um ali e anotava, ou tirava e ia colocando no chão, ia colocando em cima de uma mesa na ordem que ele tinha tirado. Ele é bem visual. Já o Ricardo chegava e arrancava tudo tal, e meteu lá de novo os negócios lá e foi ligar e queimou o painel eletrônico da máquina. Queimou. O dono não tava ali no local na hora, né? E aí, quando ele chegou lá pro Wagner, ele chegou assim todo, né? Tipo, meu Deus, que cagada que eu fiz. Só que não falou pro Wagner. E aí ele falou assim, eu falei que não era pra mexer lá tal, porque isso é coisa eletrônica, a gente não tem que mexer. Ele, vou falar pro cara que tá queimado. E falou pro cara que tava queimado e deu prejuízo pra empresa. Ou seja, mexeu num negócio que não era pra mexer, que o Wagner já tinha dito, não vamos mexer porque isso aqui é coisa eletrônica. Eu não entendo disso. O Wagner, meu marido, que é esse profissional, não entende disso. Ele falou, tem que chamar a empresa responsável, né, um técnico dessa área para resolver, porque o problema aqui é eletrônico. Ele deu o diagnóstico. O outro foi se meter a besta e estragou a máquina. Depois a gente descobriu que isso não era a primeira vez, que isso, né, ele já tinha feito trocentas outras vezes, já deu prejuízo para várias outras pessoas, mas enfim, naquele momento a gente tinha achado que era só porque ele foi lá querer resolver as coisas de bicão e não resolveu, queimou, deu prejuízo pro cara, mas não falou pro cara, né, fui eu que fiz merda lá. Falou que tava queimado. Beleza. Aí temos o cliente número 2. O cliente número 2 queria que eles fizessem uma mesa elevatória, uma mesa de metal, que era assim, tipo um X, e essa mesa tinha que fazer isso aqui, ó, levantar e abaixar. Por quê? Porque em cima dela, eles iam colocar pedra e ia cortar pedra. A parte do corte da pedra, que é como se fosse sabe aquele negócio de cortar bolo? Que é 2 palitinhos assim, a gente coloca no bolo e vai cortando? Igual aquilo lá, só que pra cortar pedra, né? E aí esse negócio ia ficar fixo, o corte ia ficar fixo. Então a mesa tava aqui, digamos que a coisa que vai fazer o corte, né, o negócio lá que vai fazer o corte tá aqui, a mesa tá aqui. Então essa mesa, se ela ficar nessa altura, a pedra que cortar vai sair dessa altura. Se essa mesa subir e chegar aqui, a pedra vai ficar aqui, ó. Essa que é a altura. Então ele queria que fizesse isso, beleza? Beleza. Wagner foi lá, fez o projeto, tá aqui o projeto. Vou mostrar pra você. Vou tampar aqui só o nome da empresa, tá? Mas, ó, tá aqui o projeto. Esse aqui é o projeto que ele fez já na régua, né? Mas, ó, ele faz tudo assim, tá vendo? Tudo na mão. Isso aqui é na mão que ele faz, tá? Fez o projeto, tudo direitinho. Aí chamou um amigo nosso, que eu deveria falar o nome dele aqui, mas não vou falar. Esse amigo nosso é um cara extremamente profissional, é um cara extremamente competente. Ele é uma pessoa maravilhosa, tanto como pessoa, como amigo, como profissional. Ele, a esposa dele, as filhas dele, não tem o que falar. Esse cara tomou muito no nariz com sociedade, inclusive ele deu bastante conselho pra gente, o idiota não seguir, por isso também a gente se lascou. Mas enfim, esse cara é muito profissional, tinha empresa no Brasil, construiu, ele é responsável por uns projetos gigantescos lá da cidade, que são conhecidos por várias pessoas. Ele fez o projeto de eu não sei como é que chama, mas sabe quando aqui em Nova York eles constroem os prédios e embaixo do prédio eles fazem como se fosse uma cobertura, uma marquise, para as pessoas passarem embaixo e os detritos da obra não caírem em cima ali. Enfim, ele fez esse projeto e caiu um guindaste lá de cima do prédio, sei lá, trocentos andar lá o prédio, bem no centro de Nova York, isso passou em tudo quanto é jornal. Esse guindaste caiu lá em cima, acabou com tudo. E todo mundo que estava embaixo não teve uma pessoa que se feriu, porque o projeto dele foi... Não quero falar a palavra aqui, mas foi daquele tipo, você entendeu? Enfim, esse é o cara. Aí, meu marido foi e falou com ele, né? Falou bem assim, fulano, ó, tô fazendo um projeto assim, assim, assado, tal. E para eu calcular a potência, digamos assim, do cilindro que eu tenho que comprar para fazer esse negócio subir e descer, eu preciso que você faça esse projeto pra gente. Você faz? Faz. Cobrou lá o valor dele
E aí ele fez o projeto, e aí, né, no computador lá, tudo, e com a expertise dele, que meu marido não tem, ele sabe calcular qual que é a potência, a capacidade do negócio, porque vai levantar, sei lá, tipo, até 1 tonelada, então tem que ser um valor X. Até 5 toneladas, outro valor. Enfim, fez isso, beleza? Beleza. Aí, o ejaculação precoce do Ricardo, ao invés de esperar o projeto ficar pronto no computador, tudo, e mandar pra gente poder, né, ver lá e comprar o negócio, foi comprar um motor de elevador de carro. Ele falou, não, se ele levanta um carro, vai levantar essa mesa também. Só que pensa comigo, a pedra já é pesada, a mesa é de aço. Como que um motor de elevador de carro, que o carro pesa aí 500, 600, 700 quilos, vai suportar isso? Não vai. Enfim, o que aconteceu? Ele foi, pegou, o Wagner já ficou tiririca da vida, eu mais ainda, porque ele se meteu a comprar na frente, sem a gente ter o projeto na mão ainda, instalou lá o negócio, encheu de água, porque em volta tem que ficar com água ali o tempo todo, e o motor, ó, escafedeu-se, fundiu, já era o motor, beleza? Não levantou, o negócio ficou só gemendo lá, e não subia lá a tal da mesa, beleza? Tirou, o Wagner puto da cara, foi e falou, tem que comprar o cilindro. Veio o projeto, compramos o cilindro, eu que comprei, e aí, na hora de fazer a instalação, você tem que seguir o abençoado do projeto. O projeto tá aqui. Você tem que seguir, tem aqui, ó, você tá vendo que tem marcação aqui, ó? Esse aqui é o que o meu marido fez, mas tem as marcações aqui. Essas marcações definem aonde você vai fazer o buraco, aonde você vai fazer a solda, aonde você vai emendar, aonde você vai fazer tudo. Não tá construindo um barraco no quintal da sua casa, é uma máquina, é um equipamento, enfim. Ele foi lá, né, e fazendo as coisas, metendo o pé pelas mãos, foi e soldou igual o meio do rabo dele, no lugar errado. Na hora de ligar essa máquina e fazer essa mesa subir, fazer ela trabalhar, ela abriu as pernas. Abriu as pernas, o Wagner me mandou foto, eu só respirei fundo, contei até 39, porque 10 não dá conta, e falei, tá, e agora? Ele falou assim, agora nós vamos ter que fazer o seguinte, a gente perdeu o cilindro, vamos usar para alguma outra coisa, enfim, mas a gente perdeu o cilindro, eu vou ter que comprar outro mais potente, porque do jeito que ele soldou aqui, agora ele estragou a base do negócio, acho que a furação ele fez no lugar errado também, não dava mais para aproveitar, então para não ter que fazer outra estrutura toda de novo, teve que comprar um cilindro mais potente. Comprou o cilindro potente, falei, então agora solde você. Ele foi lá, fez, e daí ele ficava, né, todo desesperadinho, assim, tipo, ai meu Deus do céu, fiz uma cagada, e agora? E daí ele, putz, cara, ai, que cagada, não assume as coisas que faz, beleza. Eu já revoltadíssima da vida, né? Mas enfim, já tava feita a zica mesmo, então agora vamos consertar o que dá. Fez, consertou, o dono da empresa ligou de manhã, deu aquela catiambada no Wagner. Falei pra ele, ó, você tá vendo? Quando o cara precisa resolver qualquer porcaria que é simples de resolver, ele liga pra quem? Liga pro Ricardo. Agora, quando ele precisa resolver alguma coisa que é técnica, específica e que ele sabe que a pessoa tem que entender, ele liga pra quem? Liga pra você. Falei, você tá vendo? Por isso que eu tô te falando que você tem que aprender a falar sim e falar não pra essa criatura. Mas enfim, né? Cada um é cada um, a personalidade do Wagner é assim mesmo. E foi assim que a coisa foi se arrastando. Agora começa a parte que de fato desandou tudo, né? Bom, o americano já tinham feito toda essa negociação e tal, chamou eles pra tomar um café, uma padaria em algum lugar, não sei onde. E aí fez uma proposta para eles de voltarem a trabalhar todos juntos, né? Como uma família muito feliz, só faltava pegar as mãos e cantar cirandinha. Enfim, chamou eles e fez a seguinte proposta. Olha, vocês estão precisando de um espaço para montar a empresa física de vocês, para vocês terem os equipamentos de vocês e trabalhar lá tudo direitinho. Eu tenho um espaço na minha empresa, na frente, que tá vazio, não tem nada lá e cabe tudo que vocês têm aí de equipamentos. Eu preciso do serviço de vocês. Às vezes eu preciso, vocês estão longe, não pode vir, ou não vai dar tempo, ou a viagem não compensa, enfim. E vocês precisam de mim para poder fazer essas coisas que os equipamentos de vocês estão tudo, né, esparramado em cada canto, desligado e tal. Então vamos juntar todo mundo, vocês montam a empresa de vocês ali na frente, nesse espaço que eu tenho vazio, trabalham para vocês, vão pegar os clientes de vocês, tudo bonitinho, e quando eu precisar do serviço de vocês, vocês trabalham para mim. Não precisa pagar aluguel, não precisa me pagar nada, mas aí vocês fazem serviço para mim quando eu precisar e a gente vai acertando, beleza? Beleza. Wagner não gostou muito da ideia, ficou meio assim, porque o homem também não é burro, eles sentem, né? Só que
no caso do meu marido, ele não tinha boca ali para falar, chegou em casa, me contou, né, meio animadão, eu falei, óbvio que não vai dar certo, né? Isso tá mais do que na cara que não vai dar certo. Aí eu falei, tá, vamos pontuar as coisas aqui, vamos pensar numa seguinte hipótese. Digamos que tudo isso funcione, que tudo isso dê certo, tá? Você e o Ricardo vão montar a empresa de vocês lá na frente. Cada vez menos vocês vão fazer manutenção e vão ficar voltados para a fabricação. Ou seja, a Coca-Cola e a Pepsi trabalhando no mesmo prédio. É lógico que vai dar certo isso, né? Com certeza. Aí, digamos que vai vir clientes para vocês, vai vir clientes para ele, vão vir, né? E aí vocês vão ficar competindo ali dentro. Por quê? Porque o funcionário, o cara que faz o corte das peças, né, as peças para encaixar tudo ali na máquina CNC, é funcionário do americano. Ele trabalha para o americano. Ele já não faz o serviço direito pro cara, e isso eu já sabia desde quando eles ainda eram funcionários dele, antes da sociedade, porque o cara traz o salário de todo mundo. Esse funcionário, ele em específico, era solteiro, morava com as irmãs, tinha um gasto assim muito mínimo, né, para sobreviver no mês. Então ele atrasava o salário de todo mundo, e na hora que ele começava a acertar o salário de todo mundo, esse cara era o que menos recebia, porque era o que menos precisava na cabeça do americano. Então teve um certo ponto que eu sei que ele ficou devendo mais de $10.000 para esse cara de salário. Aí eu falei, o cara já trabalha com mau gosto justamente porque o outro lá não paga ele. Aí ele vai ter que fazer serviço pro cara e para vocês. Digamos que aumente muito a quantidade, o volume de trabalho que vocês tenham. Você acha realmente que ele vai dar preferência para vocês e não vai dar preferência pro chefe dele? Falei, é sério isso? Não vai funcionar. Falei, outra coisa extremamente importante. Nessa altura, por conta de tudo isso que já tinha acontecido, que eu já relatei aqui, da empresa número 1, empresa número 2, da mesa, do painel elétrico que ele queimou, não sei o que, as coisas erradas que ele fazia, as compras erradas, enfim, tudo isso, falei, você já tá querendo sair dessa sociedade. Você tá querendo sair disso, porque eu já tava falando abertamente que o Ricardo te manipula, ele te enrola, ele te engana, presta atenção, fica de olho, se aproxime quando for fazer as negociações, porque ele não gosta de atender telefone, não gosta de falar com gente, nada, então o Ricardo fazia frente e negociava sem o Wagner saber de nada. Meteu o pé pelas mãos trocentas vezes, que ele pegava um serviço e falava assim, tipo, isso aí é $1.000, por exemplo. O Wagner chegava e falava, não, isso aqui vai ter que trocar peça disso, daquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ia calcular, tinha que dar 3.000, por exemplo. Só que aí já tinha feito o preço por 1.000, né? Então tomava bucha assim o tempo todo por inconsequência do outro. Né, pelo outro ser inconsequência, não, incompetência, pelo fato de outro ser um inconsequente. Falei, então, se aproxime mais tudo e você não gosta disso. Falei, aonde que você acha que isso vai dar certo? Aí ele falou, não, beleza. Continuou assim, aí o Ricardo percebeu também que ele não queria mais fazer essa sociedade, né, não queria mais continuar com essa sociedade. E aí veio um outro problema. É aí que a gente vai se direcionando pro final desse episódio de hoje. Lembra que eu falei que aquela empresa lá que tinha feito a contadora, né, que não era contadora, que abriu a empresa deles, mandou os documentos lá pro IRS e eles tinham que dar a resposta em até 120 dias. Só que ela falou assim, se eles vierem aqui é mais rápido, porque daí a gente liga lá tal e eu tento resolver. Então eu sempre tava cobrando, no meio de tudo isso acontecendo eu tava sempre cobrando. Passa lá, vocês estão indo para essa cidade? Passa lá, vão lá nesse lugar, conversa com ela, olha, lembra? Eu falei com ela. Aí eu comecei a mandar mensagem para ela, não me respondia mais. Simplesmente não me respondia mais. Tudo isso acontecendo, eu já tava aqui. Por mim, eu ligava para ele e falava assim, Ricardo, acabou a sociedade, tá bom? Vem aqui, traga as ferramentas, vamos sentar, vamos dividir tudo, pega o dinheiro que tá na tua conta, vamos ver o que é de cada um, o que é do outro tal, e vamos fazer a divisão, tudo acabou. Só que assim, eu ia passar por cima do meu marido, né? O sócio era ele. Eu era a pessoa que estava supostamente só fazendo a administração da empresa. Mas eu cobrava isso dele todo santo dia eu falava para ele, que dia você vai terminar a sociedade? Termina esse serviço tal que vocês têm pendente, termina essa sociedade, não sei o que tal. Então a cabeça dele também já estava 1.000. A dele e a minha, muito mais. E aí o que aconteceu? Falei pra ele, cobrei trocentas vezes dele ir lá nessa mulher e eles tinham que ir juntos, né, nessa empresa pra falar com ela tal. Não ia nunca. Aí o que aconteceu? Um belo dia o Ricardo falou, vamos lá resolver esse negócio da empresa. Falei, ué, né? Mas beleza. Foram. Chegaram lá, isso foi na primeira ou segunda semana de setembro já. Então a gente já estava em setembro.
Aí foram lá tudo e sentaram lá e conversaram com ela e ela pediu lá os negócios e tava dentro do prazo, segundo ela lá, e falou, tem que esperar, beleza, acabou. Passou, voltou, eu falei, não é isso, falei, tá errado esse negócio. Aí o Wagner veio e falou pra mim assim, olha, sabe por que ele foi lá? Ele não foi lá pra resolver esse negócio. Eles ficaram lá uns 40 minutos conversando, eu fiquei do lado, ouvindo tudo lá, eles falaram acho que 2 minutos disso aí da empresa. O resto ele foi lá porque ele vendeu um caminhão que era dele para um cara, se eu não me engano, da Pensilvânia. Esse cara foi para Pensilvânia e não conseguiu registrar o caminhão lá. Aí ele mandou documento daqui e dali, isso tinha meses já. Mandou vários documentos, tudo, e o cara não conseguia resolver. E o cara falou, vou te devolver esse caminhão, quero meu dinheiro de volta. E aí, para isso não acontecer, porque daí o cara encostou ele na parede, ele foi lá, lembra que eu falei que era uma empresa que fazia venda de carro e manutenção de carro? E ela também era despachante do DMV, que faz o negócio de registro. Então, ele foi lá, falou com ela, para ela resolver esse problema para ele. Ele não foi lá porque ele queria resolver o negócio da empresa, ele foi lá para resolver um problema particular. Além disso, ficaram meia hora lá falando da Califórnia, porque ele tinha ido pra Califórnia e ela também, porque lá é lindo, não sei o que, parará, tá. E aí falaram 2 minutinhos desse negócio da empresa deles. Beleza, corta, vamos voltar pro problema do americano. Teve essa conversa deles fazerem esse negócio lá, trabalhar junto e tal. Eu falei que não achava que isso ia funcionar, mas aos poucos eles foram indo até que pegaram o torno deles, que estava num outro lugar, num outro prédio de um amigo lá e tal, levaram lá para a empresa do americano, montaram tudo e começaram a trabalhar lá. E foram trabalhando. Tinha um servicinho aqui, outro ali, foram trabalhando, atendiam esses 2 clientes, atendiam um americano, fazia serviço esporádico que aparecia, ia no lugar da empresa do cliente para atender ele quando era alguma coisa lá, o outro caiu uma árvore em cima da máquina, amassou tudo e o cara queria que fizesse milagre com a máquina, enfim, eles foram fazendo tudo isso e eu aqui quase surtando e falando, encerra essa sociedade, encerra, não vai dar certo, não vai dar certo. Chegamos ao ponto em que peguei e falei pra ele desse negócio da mulher lá, conversei com ela, mandei mensagem pra ela 300 vezes, ela não me respondeu, aí eu fui e mandei mensagem pro cara que chamou eles pra fazer o serviço, lembra que eu falei que foi o cliente que chamou e falou, nossa contadora aqui faz, não sei o que e tal, esse cliente, mandei mensagem pra ele e falei, a fulana aí não quer me responder, eu preciso saber em que pé que tá, essa empresa vai ser aberta, não vai ser aberta, porque o dinheiro tá todo na mão do outro lá, e a gente não tem esse controle, né, isso eu não falei pra ele, né, da parte do dinheiro. Falei, mas eu preciso saber dele, eu vou ver com ela. Falei, ela não me responde. Aí ela me respondeu do telefone desse cara, grossa, ríspida, me respondeu, nem lembro o que ela respondeu direito lá, mas eu também tenho todos os prints aqui, me respondeu lá e eu falei pra ela assim, tá, eu vou pedir pra eles conversarem com você então, porque já passou do prazo. E ela falou, não posso fazer nada, eles têm que vir aqui, só que os infelizes estavam lá uns dias antes e não resolveram nada porque o outro infeliz ficou falando lá dos problemas dele, né, beleza. Nisso eu fui e liguei pro Wagner. Liguei pra ele e aí eu já tava, né, a minha paciência já não existia mais. Eu liguei pra ele, eles estavam chegando na empresa 1, no cliente 1 deles, chegando lá pra atender mais um chamado lá dos caras. Liguei e falei assim, e ele, sempre que eu ligava, Wagner colocava no Viva Voz pros 2 escutarem. Liguei e falei assim, seguinte, aconteceu assim, assado, expliquei tudo. Falei, tentei conversar com ela, não me responde, mandei mensagem pro cara, ela me respondeu do telefone dele, falou depois que não ia mais conversar comigo, porque o negócio não era comigo, que ela tinha aberto a empresa de vocês, sendo que eu falei com ela para abrir essa empresa, eu mandei os documentos, eu mandei o nome da empresa, eu mandei tudo. Eu tenho todas as conversas aqui para provar tudo isso. A única coisa é que ela colocou o nome de vocês na empresa, mas quem fez toda a negociação com ela fui eu, e agora ela não quer me responder. Então vocês liguem para ela e falei, essa porcaria dessa empresa já não tá dando certo mesmo, fecha essa droga, e acabou, chega. Vocês depois veem o que vocês vão fazer da vida, mas essa empresa já deu tudo a zica que tinha que dar, fecha essa empresa, pelo amor de Deus. Aí o Ricardo começou a discutir comigo. Isso no Viva Voz. Ele falou, não, ela não fez isso, porque ela não falou isso, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, falou. Ela disse que já tinha mandado pro IRS e que a gente tinha que esperar os 120 dias. Já passou dos 120 dias. Eu fiz as contas lá de dias corridos. Falei, já passou dos 120 dias. Não tem resposta. Ela não me responde. Aconteceu tudo isso, parará, parará. Aí ele falou assim, não, ela não falou isso. Você entendeu errado. Aí me tirou pra louca. Aí que eu fico louca mesmo, né?
você entendeu errado, ela não falou isso, ela falou que era pra gente ir lá, que daí ela ia mandar o fax pra eles. A gente foi lá essa semana, ou semana passada, uma coisa assim. Falei, não, eu conversei com ela no dia seguinte, 2, 3 dias depois que ela abriu a empresa de vocês lá em maio. Falei, ela já mandou isso, ele não mandou, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí, assim, a minha paciência, como eu falei, né, ela já não é muito grande. E aí a pessoa, né, eu já tava muito... com muitas coisas acumuladas referente ao Ricardo, né? Eu só não podia falar na cara dele porque não tinha nada para provar, lembra? Mas eu, nessa hora, minha paciência foi realmente, assim, explodiu. Então eu falei muito palavrão nessa hora, mas assim, conversando firme, um pouquinho mais do que eu tô falando aqui, mas eu ainda não tava gritando, não tava discutindo, não tava brigando. Falei, abre a P do seu telefone, abre a droga da mensagem que eu acabei de te mandar, que eram uns prints, escuta a porcaria do áudio que ela me mandou, veja as datas. Ela fala ali claramente, eu mandei para eles agora, eles têm 120 dias para dar a resposta, mas se os meninos vierem aqui, a gente consegue resolver por telefone mais rápido. Falei, abre a P da droga do seu telefone e olha, que eu mandei tudo lá no grupo. Lembra do grupo? Mandei tudo lá. Aí o que aconteceu? Aí ele não tinha saído, né? Aí ele não tinha saído, ele não tinha como debater comigo, ele não tinha como discutir, como argumentar, porque eu tava esfolando na cara dele as provas daquilo que eu tava falando. Então o que ele fez? Fugiu. Saiu e me deixou falando sozinha. Aí o Wagner falou, não, volta aqui. E o Wagner tava concordando comigo, né? Lógico. Ele falou, volta aqui, vamos terminar de conversar, vamos resolver esse negócio. Ele falou, não, eu não vou discutir com a tua mulher, cara. Eu falei, discutir? Eu não tô discutindo. Eu falei, você não me viu discutindo ainda não. Daí eu falei, não, tudo bem. Daí aproveitei, né? Falei pro Wagner, falei, você tá vendo, né, Wagner? Você tá vendo. Falei, olha o tipo de sócio que você tem, você tá vendo. Falei, então eu vou falar pra você pela última vez, pelo amor de Deus. Falei, você liga lá, porque eu tinha pedido pra ela fechar a empresa e ela falou que só ia fechar se eles pedissem. Falei, você liga lá com essa praga que tá aí do seu lado e pede pra ela fechar essa empresa hoje, por favor. Fizeram isso foi dia 16 de setembro, e dia 16 de setembro a empresa foi fechada. Inclusive, eu chamei ela de incompetente, falei um tanto de coisa, o cara lá da empresa falou pra mim, eu acho que você tá sendo muito grossa, não sei o que você tá sendo rude, porque ela tentou ajudar, não sei o que. Eu falei, opa, tentou ajudar? Falei, que eu saiba, isso aí foi pago em serviço pra vocês, ela não fez ajuda nenhuma, ela tava prestando um serviço. E se isso é o tipo de profissional que vocês têm aí dentro, boa, é a contadora, a pessoa que sabe tudo, eu não quero nem saber quem que é pior. Mandei todos os prints pra ele viu tudo, enfim, e ficou por isso mesmo, tá? Mas enfim, eu tenho todos os áudios transcritos, inclusive, porque isso também fez parte do processo. Eu tenho todos os prints, eu tenho tudo ali, tudo para provar. É lógico que eu não vou colocar, porque senão eu vou expor também, porque ali dentro, na fala, né, tem muitos nomes das pessoas, da empresa, tal, enfim, tudo. Mas eu tenho tudo isso aqui de prova, né, que foi utilizado no processo e ainda será no futuro aí. Eu vou mostrar de novo os prints com algumas provas das coisas que eu falei aqui, tá? Então, veja, nós estamos aqui em maio 23, a empresa tinha acabado de ser aberta, e aí aqui eu comecei a fazer, ó, os logos, né, da empresa, e mandava para eles aprovarem tudo direitinho, continua a nota, fazendo o envio, né, das coisas, eu ali fazendo a prestação de contas, tudo, sempre do mesmo jeito que tinha que ser, algumas dúvidas que eu perguntava, né, e que eles não respondiam, enfim, cheque que era de cliente fazendo pagamento, e assim vai. Aí, quando a gente chega aqui, ó, esse aqui são os desenhos, lembra do projeto lá que eu tinha falado que o Wagner tinha feito na mão e tal? Esses daqui são os desenhos originais que ele fez, tá? Aí aqui o cartão, ó, que eu tinha feito para eles, pedindo para eles verem, né, e me dar o ok, se era assim mesmo ou não, para poder mandar imprimir. Aqui ele pediu para colocar o número nos cartões, né, com os nomes, eu coloquei, ó, tudo direitinho. Pediu para colocar um QR Code, coloquei também, redes sociais, né, e assim foi indo, ó, sempre prestando contas de tudo, perguntando tudo, mostrando tudo, anotando tudo, sempre direitinho assim. Aí agora a gente vai aqui, ó. Aqui eu tô dizendo, né, falei com a pessoa lá da empresa que fez a abertura da empresa deles, lembra? Falei com a contadora tal agora sobre a da empresa, já que ela não responde, mas
no WhatsApp dele, ela respondeu. Então, esse aqui foi referente àquela mensagem que eu mandava para ela, ela visualizava, não respondia, eu falei com o cara, e aí ele respondeu. Eu confundi aqui, achei que era com ela, mas o nome dela tá aqui embaixo. Enfim, explicando ali a situação. Aí agora a gente continua, né? Aí aqui, ó, as coisas que eu encaminhei tudo para mostrar para eles de quando eu tinha conversado com ela e tal. Aí a gente continua aqui, chegamos ali na página 120, aqui, ó. Ricardo, amanhã, quando for transferir o dinheiro, manda junto os 500 do tarará, que é para pagar a pessoa, né, aquele amigo nosso que eu falei, que tinha feito o projeto lá daquela mesa elevatória que eu acabei de mostrar os desenhos do Wagner ali em cima. Aí eu falei para ele mandar o dinheiro para eu fazer a transferência, mas ele quis fazer a transferência porque ele precisa mostrar que ele manda, né, que ele é o poderoso. Aí ele disse que ele mesmo transferiu, eu falei, então tá aqui o número dele novo, tal, porque ele mudou de número, e ele que fez a transferência, tá? Então aqui tá o comprovante que ele fez o pagamento. Tinha que sair da conta dele, né? Não foi ele que negociou, não foi ele que falou com o cara, mas é ele que tinha que fazer o pagamento. Então vamos lá, todo o resto quem pagava era eu, só esse que ele tinha que pagar. Aí aqui continuava, né, as coisas, ó, em relação aqui ao torno, né, que ele comprou ao torno, 650 do frete, e aqui 150 que ele colocou o combustível. Então 650 mais os 150 foram os 800 que ele pagou pro amigo dele, né. Aí aqui mais notas, enfim, vamos lá para baixo, chegando aqui, ó. Bom dia, quando podemos nos reunir para elaborar o contrato social da empresa? Isso aqui já foi 27/6, tá? Aí vamos continuar, continua sempre aqui, nota, cheque, né, ó, bastante coisa. Aqui ele me passou o cartão dele, ó, aqui vocês já conseguem ver a cara do infeliz, não dá para ver muito bem ainda, né, porque o cartão já tá desgastado, mas enfim, ele com a esposa. Vamos lá, segue o baile, 142, chegamos aqui, ó. Isso aqui é do dia 5/7. Ó, outra coisa, para fazer o contrato de sociedade, estatuto da empresa e outros documentos, os termos são padrão, mas preciso das opções de vocês. Vocês querem que eu mande aqui ou marcamos uma reunião para isso? Lembra que eu falei anteriormente que eu tinha participado de um programa chamado SCORE? Lá eu peguei todas as instruções e eu estava resolvendo isso aqui, seguindo aquelas instruções. Mais uma coisa, precisamos do inventário patrimonial da empresa. Cada porca, parafuso e arruela tem que ser contado e colocado no o valor de compra, independente da depreciação ou deprecificação. Isso aqui seria para fazer o patrimônio. De patrimônio, controle patrimonial, entendo, porque era uma das minhas funções quando eu trabalhava para o governo também. Aí aqui continua. Vamos descendo mais rápido agora, porque tem ainda bastante coisa. Ah, tá, aqui, olha que bonitinho. Aqui ele me mandou, não sei porquê. Não lembro, a drive license dele eu tampei aqui porque é um documento pessoal, né, mas tá ali a carinha, ó, uma cara bem de inocentezinho, né, só que nem em coma. Vamos lá, segue aqui o baile, mais notas, ó, links, nota, nome de cliente, cheque, pagamento, aqui, ó, esse aqui foi um kit, acho que de freio, se não me engano, pro carro, tá, não lembro o preço, mas eu tenho todas as notas aqui. Outra coisa importante, veja que aqui, ó, tem um áudio, né? Todos esses áudios tá aqui embaixo, ó, ver a transcrição do áudio. Eu tenho um outro arquivo onde eu baixei todos esses áudios e transcrevi todos eles. Esse é o documento, o mesmo documento que eu usei para incorporar o processo, então por isso, né, que tem essas anotações aqui. Vamos lá, que agora a gente vai para a página 185. Ó, bastante coisa, tô indo na sequência para ver que era sempre assim que acontecia e, né, tá tudo aqui direitinho para provar. 185 aqui, ó, bom dia, se possível liguem lá pra pessoa, né, e vejam se ela tem alguma resposta do IAN da empresa, ó, 16 de agosto. Então, desde 18 de maio que foi aberta a empresa, já estamos aqui em 16 de agosto e até agora nada. Aí, beleza, segue o baile, continua aqui. Ó, sobre os discos de freio da Sequoia, que eu ainda tinha que ficar resolvendo coisas. Aqui, ó, 21 de agosto, de sexta, no barco.
Isso aqui do barco é que, lembra que eu falei que o americano começou a rodear eles e pedir para eles voltarem lá, fazer um servicinho aqui, outro ali? Ele já tinha toda a intenção, né, maquinada. Então, ó, já estava chamando eles para ir no barco, isso aqui foi alguma coisa que eles compraram para comer, e aí eles estavam indo, né? Então o cara estava cercando eles ali. Vamos continuar, agora a gente vai lá para a página 206, isso aqui é sempre mais do mesmo, ó. Vamos lá direto para 206, o que que tem lá? Aqui, beleza. Aqui lembra que eu falei de um cara que, né, tinha o dinheiro lá, que eles tinham recebido, e aí faltava 1.200, ele falou assim, esqueça desse dinheiro, é esse aqui, ó. Então, 12 de setembro foi quando ele fez o primeiro pagamento, e o segundo era 1.200 que ele não... Na verdade, depois a gente descobriu que ele tinha feito, né, mas até então o Ricardo falou que ele tinha brigado com o cara, e o cara não pagou, não ia mais pagar. Então, beleza. Aqui, o que é isso aqui? Acabei de receber os 600 do trabalho do trailer e tal. Comprovante agora à tarde, eu mando. Lâmpada. Tá, não é esse aqui, não. Aqui nós começamos. Aqui começou um pouquinho, aqui, ó. Lembra que eu falei lá da discussão com a mulher que fez a abertura da empresa e tal, e que eu mandei os prints, que eu tava nervosa, que eu falei um monte de palavrão? Foi aqui, ó, 16 de setembro, tá? Então, dia 16 de setembro, tá ali as mensagens. Não vou dar zoom aqui agora, não tem necessidade, porque o que mais importa são esses que estão aqui grandes. Então, eu coloquei, ó, só para vocês verem e estarem a par das coisas. A fulana vê as mensagens e ignora. Se ela faz abertura de empresa e a PQP para o mundo, então ela faz igual o dela. Me desculpem, mas acho que passou da hora de dar um basta nisso. O prazo legal são 45 dias para o IRS emitir o EIN. Para quem tem IT Number, para quem tem social é 7 dias. Então, na verdade, ela me pediu, eu sempre estou falando aqui 120 dias, mas na verdade são 90 dias que ela me pediu, mas o prazo legal deles é 45 para emitir pelo site, direto pela internet. Quando você não consegue, você tem que mandar os documentos e aí esse prazo dobra, vai para 90 dias. Ela pode mostrar os dentes e a gengiva inteira, mas para mim é uma baita incompetente e irresponsável. Aí meu marido respondeu isso aqui, aí coloquei aqui, ó, agora é com vocês, vamos para cá que tá na mesma coisa. Agora é com vocês decidir na mão de quem vocês confiam para fazer essas coisas da empresa. Ou vocês aprendem a fazer do jeito certo e legal, ou vocês contratam uma empresa com office, placa e pessoa renomada para fazer por vocês. Aí aqui, ela mandando mensagem para mim, né? Ó, bom dia, eu falei com o Ricardo, não tem ninguém às cegas, a companhia está aberta, os tax ID dos sócios está com problema com a IRS. E o Ricardo foi na oficina não tem 2 semanas. Ligamos para lá, falaram para mandar o fax e pode demorar de 4 a 6 meses para receber o IAN. Ou Daniel, de causa ou se causa houver dívida, é analfabeta ainda. Se caso houver dívida no tax ID deles de imposto, eles rejeitam o request. Mas você já tinha dito isso há meses atrás, que daí são aqui os prints que eu tinha mandado, tá? E áudios também, ó, esse aqui tem áudio aqui que foi encaminhado, que eu já tinha mandado, provando que ela realmente tinha me prometido isso, falado que já tinha feito há alguns meses. Aí aqui a mesma coisa, tal, eu coloquei, tá, então a incompetência do IRS faz o seguinte, fecha essa empresa, por favor, tem como você fazer isso, pelo menos? Ou tem que esperar o IRS também? Aí ela colocou, não, você liga lá e fecha, meu trabalho tá feito e não trato ninguém... cadê? Ela diz que não trata ninguém assim, não trato ninguém com ignorância. Quando aprender a tratar as pessoas com educação, você me manda mensagem. O fulano, né, me pediu para fazer o favor de enviar esse EN e eu ficar escutando ignorância. Desculpa, eu faço LLC e meu trabalho eu fiz. O LLC é a empresa, a abertura da empresa no estado, tá? No meu trabalho eu fiz, tá? Resolve com o fulano, bom dia para você. E aí eu coloquei, desculpa, mas para mim uma pessoa que se presta a fazer um serviço, faz pela metade, não dá retorno e sequer responde as mensagens que lê pedindo explicação, não trata o cliente com seriedade e respeito. Então quem tem que aprender a tratar as pessoas é você, né? Foi nesse nível. Aí tirei o print, ó, ela vê as mensagens e simplesmente ignora. Aqui mais prints, mensagens encaminhadas, tal. Aí aqui falei com a pessoa lá, né, que tava conversando comigo, que foi o cara que fez a ponte, digamos assim, até ela. Aí aqui, ó, de novo,
isso aqui eu mandando para eles, né? Tá aqui a mensagem dela do dia 13/6, onde ela disse que já tinha mandado por fax os documentos e que se vocês pudessem ir lá na loja, era para vocês ligarem para o Airbus pedindo agilidade para demorar menos que 3 meses. Então, lembra, só corrigindo aqui o prazo que eu sempre falo, 120 dias, na verdade são 90 dias. De novo, contra fatos não há argumentos. E eu só discuto quando tenho certeza absoluta. Como vocês podem ver, de 13/6 para 16/9 já passaram 3 meses. E isso aqui já tinha acontecido aquela ligação, aquela discussão onde o Ricardo fugiu. E aí eu só mandei essa mensagem para finalizar, já tinha falado com o Wagner por telefone para ele ligar lá e fechar a empresa. Então aqui, dia 16, foi o dia que essa empresa foi fechada oficialmente. Aqui é o comprovante do fechamento da empresa, né, o certificado de dissolução, a data, dia 16 de setembro, o nome da empresa aqui direitinho, né, aqui o certificado, digamos assim, né, a pessoa que está dizendo que é ela que fechou, a pedido dela, né, quem que autorizou. Tá lá o nome de Ricardo Diego Baralzi Zuber, o nome da pessoa que fez, você pode ver que é o mesmo nome de quem fez a abertura, né? Então tá aqui, esse é o comprovante de que de fato a empresa foi fechada no dia 16 de setembro. Bom, então a empresa foi de fato encerrada no papel, graças a Deus, que já foi assim meia tonelada de peso tirada das costas. E com esse acontecimento eu encerro também o episódio de hoje. Ainda tem muita coisa que aconteceu a partir desse dia até o dia 12 de dezembro, que foi o dia do acidente. Então provavelmente eu vou contar, o próximo episódio vai ser só sobre isso. E depois do acidente mais um tanto de outras coisas. E daí por fim eu vou voltar na história toda e vou começar a pontuar, tipo, lembra que eu falei tal coisa? Então, não aconteceu desse jeito, na verdade aconteceu assim, e sempre mostrando as provas. Então, eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui, por você ter paciência de assistir tudo. Eu sou realmente muito detalhista e meticulosa, porque eu quero passar todos os detalhes para que você entre na história, para que você entenda, para que você veja do jeito que ela aconteceu. Porque se eu chegar e der um resumão e falar só a parte mais interessante dela, a parte final, você não vai conseguir entender tudo, como que aconteceu e o porquê que aconteceu. Então, por que você pode pensar assim, mas como? Como que vocês deixaram isso acontecer? Como que chegou nesse ponto? Então, por isso que é interessante, que é importante ouvir a história do começo até o final, com todos os detalhes, e vendo aqui as provas que eu tô colocando, né, os prints, imagens, depois vão ter áudios, enfim, vendo tudo isso para que você consiga entender essa linha do tempo, tanto que ela é importante para você entender lá no final as coisas como aconteceram, e principalmente para você entender como esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, como o Ricardo Zuber, age na vida da gente, porque ele não chega assim, tipo, sou um estelionatário, vim te roubar. Claro que não, ele chega de um jeito totalmente diferente, e depois lá no último episódio eu vou destrinchar isso bem direitinho para você conseguir ver, entender, identificar e se livrar de gente desse tipo. Então por hoje é isso, até o próximo episódio.